Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos começar nosso assunto de física. Todo mundo ama física, não é isso? Vamos começar e falar de um assunto muito corriqueiro. Eletricidade. Vamos falar de eletricidade. E dentro da eletricidade, pessoal, o assunto, os que mais caem nos vestibulares, e principalmente no Enem, é a parte de eletrodinâmica. Eletrodinâmica. Eu queria que vocês pegassem o nosso material e abrissem na página 86. 86. Vamos lá? Página 86. Vamos juntos. Pessoal, meu nome é Haroldo. Quem quiser fazer alguma pergunta, anota aí e traz para mim. Para aí, quando eu der um intervalozinho, eu respondo alguma coisa para vocês, tá certo? Então vamos lá. Prestemos atenção. Pessoal, todo mundo concentrado. Eletricidade. Eu vou fazer uma comparação aqui com vocês. Vou fazer uma analogia. Eu queria que vocês imaginassem, na mente de vocês, dois recipientes separados por um obstáculo. E eu coloquei nesses recipientes água. Coloquei água de um lado e coloquei água do outro. Só que eu coloquei mais água em um e menos água em outro. Aí lá embaixo tem uma comporta. Lá embaixo, pessoal, tem uma abertura. Aí eu faço uma pergunta para você. Se eu abrir a comporta lá embaixo, passa água de onde para onde? Quem tem mais para quem tem menos, ou quem tem menos para quem tem mais? Você concorda que vai ter um fluxo de água para quem tem mais, para encher quem tem menos? E quando é que cessa esse fluxo? Quando atingir a mesma quantidade de água, concorda? Concorda? Então vocês estão vendo que enquanto tiver uma diferença de nível, vai sempre ter um fluxo de água. Concordam comigo ou não? É ou não é? É isso que eu quero que vocês façam analogia. Se eu tenho um local que tem um certo potencial elétrico, e eu tenho outro que tem um potencial elétrico menor, vai ter um fluxo de carga elétrica até que esses potenciais fiquem como? Iguais. Vocês entenderam a analogia? Entenderam? Aí eu pergunto para vocês, voltando lá quando a gente falou de água, se eu quiser que nunca pare esse desnível de água, a quantidade de água que passar de um para outro, eu devo ou não devo retirar e jogar novamente? Concordam comigo ou não? Se eu quiser que sempre fique uma diferença de potencial, a carga elétrica que chega lá, no outro potencial, eu tiro e jogo para o outro. Então olhe para cá, ó. Num condutor metálico, leiam aí o nosso telão. No condutor metálico tem elétrons livres. E esses elétrons livres, ele tem facilidade de serem arrancados. Aí nós vamos arrancar. Esses elétrons livres, quando eles percorrem esse metal, chamamos isso de corrente elétrica. Então está colocado aí no nosso material. Corrente elétrica é um movimento organizado ou desorganizado, mas vamos colocar organizado, de cargas elétricas no condutor, mediante a aplicação de uma diferença de potencial. Haroldinho, o que é essa diferença de potencial? É aquela diferença que nunca vai deixar com que o potencial fique igual a outro. Vai sempre ter esse fluxo de elétrons, fica claro? Aí olha esse desenho que eu coloquei aqui para vocês, olha aí, ó. Vocês estão vendo um fio, um metal, e vocês estão vendo essas bolinhas azuis? Sabe o que são essas bolinhas azuis, pessoal? O fluxo de elétrons. O fluxo de elétrons sobre esse metal. Professor, e como é que eu calculo essa corrente elétrica? Através do
fluxo. Como é que a gente calcula essa corrente elétrica? Olha aí, pessoal. Corrente elétrica, que é o I, é igual à variação da carga dividido pelo intervalo de tempo. Todo mundo olhando para o telão, todos olhando para o telão. Vocês estão vendo que eu coloquei uma placa e coloquei meio rachurado aí? Tem ou não tem um certo número de elétrons aí? Se você contar o número de elétrons que passa por certo intervalo de tempo, você tem a carga elétrica. Bora fazer uma analogia, eu adoro trabalhar com analogia, comparação. Bora fazer uma comparação. Se eu disser assim, ó, concentra. Se eu disser assim, em uma avenida de Fortaleza, passam 3 carros por segundo. Vocês entenderam? Passam 3 carros por segundo. Isso não é um fluxo. Então, se no lugar de carro eu colocar carga e disser assim, passam 3 coulomb por segundo. Aí você diz, entendi. Passa 3 cargas de 1 coulomb a cada 1 segundo. Entenderam, pessoal? Entenderam? É essa carga elétrica que faz com que você, em movimento, faz com que você leve o choque. Faz com que você leve o choque. Esses elétrons percorrem seu corpo e esse seu corpo provoca esse formigamento. Então, quem faz com que você leve um choque? Corrente elétrica. Vamos voltar. Mas só existe corrente elétrica se tiver diferença de potencial. Fui claro ou não? Que a voltagem, corrente elétrica é dada em amperes. Ok, vamos para frente. Vamos lá. E a resistência elétrica. Pessoal, leiam a palavra e interprete a palavra. Prestem bem atenção. Eu vou andar sobre o palco. Beleza. Agora, vai ter uma cadeira bem aqui agora. Para eu andar sobre o palco, eu achei ou não achei uma resistência? Que é a cadeira? Ou eu passo por cima, é ou não é? Ou então eu tiro a cadeira do meio, mas não é uma resistência? Pois bem, imaginem, concentrados. Imagine que você tenha uma carga elétrica vindo e encontra uma resistência. Ela vai ou não vai ter dificuldade de percorrer essa resistência? Vai. Quando a corrente elétrica, que são os elétrons em movimento, encontra uma resistência, pessoal, gera calor, que é chamado de efeito Joule. É por isso que quando você pega num fio, logicamente, né, coberto, não descascado, você nota que ele está quente. Por que ele está quente? Corrente elétrica passando pelo fio, o fio é uma resistência, gera calor. Vocês estão me entendendo? Então eu já vou dizer para vocês, qual é o objetivo da resistência? Pegar energia elétrica e transformar em calor. Pegar energia elétrica e transformar em calor. Vocês conhecem aquela sanduicheira? Coloca na tomada. E quando você coloca o sanduíche e prende o sanduíche na sanduicheira, o que é que acontece? A energia elétrica que sai da sua tomada passa pela resistência da sanduicheira e gera o quê? Falem. Calor. Professor, a resistência elétrica aqui no estádio aqui, né? No ginásio, está muito grande. Por quê? Porque eu estou sentindo um calor enorme. Aí não é o calor provocado por resistência. Fui claro, pessoal? Entenderam? Ventilador. Se você pegar atrás do ventilador, ele fica quente ou não fica? Quem é que está esquentando aquilo ali? Resistência. O resistor. Então, qual é a finalidade de um resistor? Esquentar. Recebe energia elétrica e transforma em energia térmica. Que esse movimento da energia térmica, esse trânsito é chamado de calor. Estou sendo claro, pessoal? Olha o símbolo da resistência, olha como é. É esse arranhozinho que tem no fio, foi claro? Mais técnico, eu peguei esse fuzilzinho ali. Estão vendo? Estão vendo? Então, ou tem esse desenho mais clássico, ou tem esse desenhozinho aí que relaciona a resistência, certo? Aí eu pergunto para vocês. Estão todos vendo que tem uma corrente elétrica passando pela resistência? Corrente elétrica é o I.
Essezinho, essa setinha, estão vendo ou não? Essa corrente elétrica, quando passa por esse resistor, gera o quê? Falem. Calor. Gera calor. E só vai existir essa corrente elétrica se tiver essa diferença de potencial. Fui claro? Beleza? E como é que a gente calcula essa diferença de potencial? Primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. Então, você escreve aí na sua apostila. U igual a R vezes I. Escreva e passa o marca-texto ou circule 9 vezes. Para você ver a importância que isso tem, não é? U igual a R vezes I. Tem ou não tem no nosso monitor? Tem ou não tem? Mas não adianta escrever e não saber o que é cada variável dessa. Cada grandeza física dessa. Bora escrever? O U, puxa uma setinha. Onde tem o U, puxa uma setinha e escreva. DDP. DDP. Onde tem o U, você puxa uma setinha e escreva. DDP. DDP. O U é a tensão. O U é a voltagem. R. O que é o R, pessoal, da fórmula? Resistência, resistor. O R é a resistência, resistor. E o que é o I? É o fluxo de corrente elétrica, ou seja, corrente elétrica. Então não vou mais falar U igual a R vezes I, não. Eu vou falar assim. Diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Fui ou não fui claro? Beleza? Respondo já. Respondo já. Respondo já. Atenção. Vamos lá. Diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente. Nós vamos usar isso muito, mas muito mesmo, certo? Vamos para frente. Então deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o objetivo de uma resistência? É gerar o quê? Calor. Se é calor, pessoal, geralmente a gente chama isso de dissipado, de perdido. Como é que ocorre essa resistência? Como é que ela gera calor? Através da potência. Então, pessoal, isso está na apostila. Eu queria que vocês achassem. Se não der tempo de você achar, como é muito rápido, você vai escrever. Olha aí. A potência dissipada é o π. P igual a I vezes U. P igual a I vezes U. π. P igual a I vezes U. Agora não adianta nada saber a fórmula e não saber o que, pessoal? O que é cada grandeza física, concorda? O que é esse P? Falem. Potência. O P é potência. Puxa uma setinha. Potência. O que é o I? Já falei o que é? Corrente elétrica. O que é o U? DDP. A tensão, a voltagem. Beleza? Certo? Ok. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente não aprendeu essa fórmula bem aqui, ó? U igual a R vezes I? Aprendeu ou não aprendeu? A gente não acabou de aprender essa bem aqui? Potência igual a I vezes U? Dá ou não dá para substituir o U aí por R vezes I? Ou então, dá ou não dá para substituir o I? Aí você chega nessa fórmula aí, nessas duas fórmulas, ó. Potência igual a DDP ao quadrado sobre a resistência. E potência igual a R vezes I ao quadrado. Importantíssimo também. Aí eu sempre, quando dou esse assunto de eletricidade, eu sempre falo assim. Galera, isso é um jogo. Cada fórmula dessa é um jogo para saber o que fica constante e o que varia com o que. Não entendi. Vamos pegar a nossa primeira fórmula aí. π. Potência igual a corrente vezes a DDP, tá certo? Se, eu estou falando se a DDP for constante. O que é DDP constante, professor? Coloca o aparelho sempre na mesma tomada. A DDP, pessoal, é aquela tomadazinha ali.
Aquela diferença de potencial, entenderam? Não entendi. Peguei uma lâmpada, silêncio, silêncio. Peguei uma lâmpada, liguei na tomada. Tirei. Peguei uma outra lâmpada, liguei na mesma tomada. O que é que ficou constante? A DDP. A tomada é a mesma. Então, olha para a tela, olha para a tela. Se a tomada é a mesma, a DDP é constante. Quem tem maior potência, quem tem maior corrente elétrica. Foi claro? Eu estou dando um exemplo. Aí eu pergunto para vocês. E se ele pegou essa tomada, pegou a lâmpada, ligou em Fortaleza, levou essa mesma lâmpada para São Paulo, mudou de tomada ou não, pessoal? Então não vai ter a mesma DDP. Porque eu mudei de tomada, ou seja, de local. Mas é a mesma lâmpada, então vai ter a mesma resistência. Aí você faz um jogo. O que varia com o que e o que fica constante. Onde é que a gente vai ver isso bem direitinho? Exercício. Agora, sabe o que é que eu quero que vocês escrevam aí, pessoal? P é potência. Já escreveram ou não? Escreveram ou não que o P é potência? O que é o I? O que é o U? P é potência, I é corrente, U é diferença de potencial. Tem na outra fórmula um R aparecendo ou não tem? O que é o R? Resistência. Aí, pessoal, o cara levanta a mão e diz assim: professor, qual eu vou usar? Qual dessas fórmulas de potência eu vou usar? Depende da questão. Se a questão está falando de tomada e corrente, DDP e corrente, usa a primeira. Se a questão está falando do aparelho elétrico, resistência, e de corrente, usa a última. P igual a R vezes I ao quadrado. Se a questão está falando de tomada e do aparelho, tomada, DDP. Aparelho, resistência. Isso a gente vai ver. E vamos ver bem direitinho. Tá certo, pessoal? Vocês estão me entendendo? Ok. A outra coisa. Se é o mesmo aparelho, as três potências tem que dar a mesma coisa, o mesmo valor. Certo? Agora vamos falar de unidade. Vamos todos falar de unidade. Vamos junto comigo. O que é o P? Falem. Potência, unidade de potência, watt. O que é o I? Unidade de corrente, amperes. O que é o R? Unidade de resistência, ohm. Repetindo, potência, unidade, watt. Corrente, unidade. Diferença de potencial, unidade, volt. E resistência, unidade, ohm. Beleza? Vamos para frente. A lâmpada que tiver o maior brilho é aquela que tem a maior potência. Maior brilho, maior potência. Isso é muito comum nas questões do Enem. Qual lâmpada? Vamos resolver um aí. Qual lâmpada brilha mais, professor? Aquela que tiver o quê, pessoal? Maior potência. Professor, quem tem maior potência? Quem tem maior DDP? Maior corrente ou maior resistência? Aí você diz, depende. Depende. Em cada caso você deve estudar. Agora, uma coisa eu sei. A lâmpada que brilha mais é aquela que tem maior potência. E outra coisa. Quem tiver maior potência vai gastar mais energia. E geralmente os aparelhos que gastam mais energia são aqueles que transformam energia elétrica em energia térmica. Por exemplo, chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico, pessoal, é nada mais nada menos do que resistência. O que é que o chuveiro elétrico faz? Pega a energia elétrica e transforma em quem? Calor. Aí a água passa em contato com o resistor e aquece. Vocês estão me entendendo ou não? Beleza? Então o chuveiro elétrico é nada mais nada menos do que uma resistência. Ok? Aí respondendo aqui a pergunta. Quando um fio, ele cai no chão e ainda está em contato com a tomada, um fio cai em contato com a tomada,
Ele se movimenta, não é por causa da corrente elétrica não, viu pessoal? Que a massa da corrente elétrica ela é muito pequena, a massa do elétron. Ele se movimenta pelo peso dele, como é elástico, ele ainda fica em movimento. Fica claro? Se algum fio cortou e continuou em contato com a tomada, aí ele fica fazendo aquele movimento, certo? Esse movimento do fio é por causa do que, como é borracha, ela fica esticando. Não tem nada a ver com corrente elétrica, beleza? Ok, vamos junto. Vamos lá. Agora, associação de resistores. Eu posso ter associação em quê, pessoal? Falem. Série ou em paralelo. Quando é que eu tenho ligação em série? Quando a corrente que passa por cada resistor é a mesma. Olhem aí o desenho, olhe. Olha a corrente que passa pelo resistor A, é a mesma que passa pelo 2 e pelo 3 ou não é? Repetindo, quando é que eu tenho ligação em série? Quando a corrente for A e as DDPs forem diferentes. Fui ou não fui claro? Ligação em série, correntes iguais, DDPs diferentes e diferente da DDP total. Ok. Como é que a gente acha a resistência equivalente, professor? Soma as resistências. Somem as resistências. Vamos agora para frente. E se eu tiver ligação em paralelo, resistores diferentes, eu tenho correntes diferentes para resistores diferentes e tenho a mesma DDP. Cada resistor tem a mesma DDP e é ligado, pessoal, e é ligado a DDP total. Então, presta atenção. Repetindo, resistores em série, todos têm a mesma, falem, corrente e DDPs diferentes. Resistores diferentes. Resistores ligados em paralelo, se eles forem diferentes, eu tenho correntes diferentes e a mesma, é ou não é o contrário? Então vamos ver se estão entendendo. Ter a mesma corrente, é uma ligação em quê? Falem. Série. Correntes diferentes, ela ramifica, paralelo. Ter a mesma DDP, paralelo. DDPs diferentes, série. Ok? Ok? Como é que a gente calcula a resistência equivalente, professor? Em paralelo. Somatório do inverso. Está aí mostrado, ó. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ok? Beleza? Certo. Isso aí, pessoal, não se preocupe que nessas questões hoje altamente contextualizada, não vai pedir para você calcular resistência equivalente, não. Se vier, é mais exercício problema. Certo? Isso aí é para a gente, dentro do exercício, interpretar. Certo? Então vamos agora para a parte mais prática. Essa é a parte mais chatinha, mas agora fica a parte mais prática. Prestem atenção agora, como fica mais prático. Olha aí, ó. Vocês conhecem esse aparelhozinho aí ou não? Conhece ou não? O que é isso aí? É um ferro elétrico, é ou não é, pessoal? Qual é o objetivo de um ferro elétrico? Qual é o objetivo de um ferro elétrico? Esquentar. O que é que ele é, o ferro elétrico? Resistência. O ferro elétrico é nada mais nada menos do que uma resistência. Olha esse desenho aí, pessoal, como está bem interessante. Está todo mundo vendo a tomada ou não? Vocês estão vendo uma setinha vindo da tomada? Vocês estão vendo que essa setinha está entrando dentro do ferro? Aí está passando pela resistência. Vocês estão vendo a setinha voltando? Volta ou não volta por outro fio? Não volta por outro fio? Aí volta ou não volta para a tomada? É mesmo, professor. Tu quer dizer que a corrente vem pela tomada, passa pelo aparelho elétrico e volta para a tomada? Volta. Volta. Aí eu pergunto, para que ele volta, professor? Volta lá para a coelce, é? Não. Vem da coelce? Vem. Vai para onde, pessoal, essa corrente? Vai para o solo. O solo neutraliza. Vai para onde? Para o solo. Por isso que toda casa tem que ter o aterramento. Que é o aterramento natural que nós temos nos postes. Alguém já deve ter visto do lado do poste um cano. E nesse cano passando um ferrozinho. É o aterramento daquele local. Beleza? Fui claro, galera? Fui claro?
Então vamos junto. Se esse ferro esquenta muito, ele tem uma potência muito alta. Gasta muito o quê, galera? Se esse ferro não esquenta muito, ele tem uma potência baixa, gasta menos energia. Estou me tocando. Se gasta mais ou menos energia, eu olho para onde? Olho para a tomada, é? Não, eu olho para pó. Escreve isso aí, escreve. Escreve isso aí. Energia alta, potência alta. Energia baixa, potência baixa. Escreve. Energia alta, potência alta. Energia baixa, potência baixa. Beleza? Então quando dizem para vocês assim, ar-condicionado gasta muita energia, quer que você venha na sua cabeça? Alta ou baixa potência? Falem. Alta. Se ar-condicionado gasta muita energia, tem uma potência grande. Chuveiro elétrico gasta muita energia ou não? Potência alta ou baixa? Alta. Lâmpada gasta muita energia? Depende, professor. Lâmpada incandescente? Lâmpada fluorescente? Então o que é que tem maior potência? Aí você diz, professor, e se ela tiver a mesma potência? Gasta a mesma energia? Fui claro ou não? Mas aí você tem que ver o tempo que fica ligado. Ok. Vamos juntos? Vamos para frente. Vocês conhecem esse equipamento elétrico ou não? Chuveiro o que, pessoal? Se você forçar a sua visão, você vai conseguir. Você está vendo um corte que eu fiz aí no chuveiro, não está vendo? Você está vendo umas resistências dentro dele ou não? Estão vendo uma resistência dentro dele? A corrente elétrica vem da tomada, vocês estão vendo ou não? Passa dentro do chuveiro, aí fica dentro do chuveiro a corrente elétrica. A corrente elétrica fica dentro do chuveiro. Ela sai pelas gotinhas de água que caem no chuveiro? Não, senão você estava lascado, né? Levaria o choque. Aí eu pergunto, ela volta ou não volta? Volta para onde? Volta para a tomada. Aí vai para onde? Para a terra. Beleza ou não? Aí eu coloquei outra fórmula de potência aí, ó. Certo? Conhece isso aí ou não? Vocês estão vendo uma corrente elétrica vindo, entra dentro da lâmpada, passa pela lâmpada, produz o calor, esse calor produz a energia luminosa, volta ou não volta para a tomada? Volta para Coelce? Vai para onde? Vai para a terra. Entenderam ou não? Entenderam? Legal? Beleza. Vocês viram, pessoal, que a gente primeiro fala da definição para depois colocar na prática. Fica bem melhor, não fica? Se eu começasse já por isso aí você nem ia saber o que é que está acontecendo. Quando a corrente elétrica passa por uma resistência, ela gera calor. Isso é a energia elétrica sendo transformada em calor. Ok. Vamos para frente. Vamos para frente. Aí eu quero que vocês também copiem isso aí. O que é que está escrito aí? É igual a quem? Falem, é igual a quem? P vezes T. É igual a P vezes T. Vamos lá, o que é o P? A gente já falou, o que é o P? Estou escutando não. Potência. O P é potência. T, tempo. T é tempo. Coloquem aí. T é tempo. T é tempo. E o que é o E? Energia. O que é o E? Energia. Energia igual a potência vezes o tempo. Que tempo é esse, professor? O tempo que o aparelho ficou ligado. O tempo que o aparelho ficou ligado. É por isso que aparelho que tem grande potência gasta muita energia. Aparelho que tem grande potência gasta muita energia. Foi claro? Uma maneira de não gastar muita energia, ficar pouco tempo ligado. Ficar pouco tempo ligado. Ok? Beleza. Isso mesmo. Quando a corrente volta, entra nesse fio e vai para a terra, isso é conhecido como fio-terra. Fio-terra. Foi claro ou não? Fio-terra. Estabilizador também faz esse papel. Certo? Quando a corrente elétrica volta e vai para a terra, é conhecida como fio-terra. Isso mesmo. Vamos lá. Agora vamos falar de uma questãozinha do Enem. Não é exercício. Estão todos vendo a lâmpada?
Estão todos vendo a lâmpada aí no nosso telão? Pessoal, olha que coisa interessante. De tudo que está aí, a principal coisa que você tem que entender, como deve ser conectada uma lâmpada para que ela acenda. Vocês estão vendo a palavra terminais? Procurem aí. Acharam? Lá embaixo do desenho da lâmpada, do lado direito de vocês, está escrito assim, terminais. Estão vendo ou não? Estão vendo? Vocês estão vendo que esses terminais têm duas setinhas? Uma lá embaixo da lâmpada e outra na parte lateral da lâmpada ou não? Vocês estão vendo? Essa lâmpada, galera, concentra. Nós vamos já colocar isso aí na questãozinha do Enem. Essa lâmpada só funciona se somente se essa parte lateral ficar ligada ao gerador e a parte de baixo também ficar ligada ao gerador. Vocês estão me entendendo ou não? Vocês estão me entendendo ou não? Vamos voltar? Vamos lá. Preste atenção. Concentra. Vocês estão vendo onde está escrito terminais? Estão vendo? Tem ou não tem uma setinha para a lateral da lâmpada e para a parte de baixo? Pronto. É aí que você deve ligar o fio. Deve ligar um fio na lateral. Esse fio vai para uma pilha. Embaixo da lâmpada. E esse fio vai para o outro polo da pilha. Entenderam ou não? Professor, por que tu não colocou isso desenhado? Porque isso é uma questão. Aí vai estar desenhado na questão. Vocês estão me entendendo? Beleza? Certo? Outra coisa que eu quero que vocês absorvam aí. Lá em cima da lâmpada tem escrito 100 watt, 220 volts. Tá, acharam ou não? Acharam? 100 watt significa dizer que potência. 220 volts. Atenção, a tomada. Entenderam? Professor, então essa lâmpada ela tem 100 watts e 220 volts. Não. Se ela tiver ligada a 220 volts, vai ser 100 watts. Se ela tiver ligado menos que 220 volts, aí vai ser menos que 100 watts. E se ela tiver ligado acima de 220 volts, pau, ela queima. Entenderam ou não? Vamos lá, ver se vocês têm a vivência. Quanto é que vale a tensão, a DDP aqui em Fortaleza? Quantos volts? Falem. Escutei não. 200 e? Lá em São Paulo, alguém sabe quanto é? 110. Aí eu comprei uma lâmpada em Fortaleza. 200 e? Liguei lá em São Paulo. 100 e? A lâmpada queima. Mas vai brilhar com o mesmo brilho aqui em Fortaleza? Brilha mais ou brilha menos? Menos. Ô, turma boa. Vamos lá. Comprei uma lâmpada lá em São Paulo. Quantos volts em São Paulo? Aí trouxe para Fortaleza. Quanto é? O que acontece com essa lâmpada? Pô, queima. Então eu estou entendendo. A nominal, o que vem escrito na lâmpada, é como ela para ser ligado. Se ligar menos, brilha menos. Se ligar mais, queima. Entenderam ou não? Por isso que nós temos cuidado. Porque se a gente receber uma coisa de São Paulo, tem que ter o transformador, é ou não é? Agora eles não. Se eles comparam uma coisa aqui e ligarem lá, só não vai funcionar com a mesma potência. Fui claro ou não? Ah, professor, 110 é metade de 220. A lâmpada brilha pela metade. Não, vai brilhar 4 vezes menos. Vou mostrar isso também para vocês. Fui claro, pessoal? Fui claro? Pessoal, respondendo a pergunta aqui, por sinal muito interessante. Quando você desliga a televisão no seu controle remoto, fica ou não fica ligado aquele sinalzinho vermelho de stand-by? Fica. Meu irmão, se tem alguma coisa ligada, e é ligada através de eletricidade, está consumindo energia. Aquele stand-byzinho, aquele plugzinho ali, está consumindo energia. É a mesma energia de quando a televisão está ligada? Não. Mas está consumindo energia? Tá.
Está consumindo energia. Por quê, professor? Porque quando a televisão está ligada, eu estou usando a potência da televisão. Quando o pluguezinho está ligado, eu estou usando só a potência daquela lâmpadazinha ali. Estou sendo claro ou não? Vai viajar, passar muitos dias fora, o que é que faz? Tira os aparelhos da tomada, para gastar menos energia. Entenderam ou não? Entenderam, pessoal? Agora, se o aparelho elétrico não tem esse plug, não gasta energia. Não gasta energia. Professor, eu tenho um ventilador lá em casa. Quando eu viajo, eu tiro da tomada. Só se for para você levar o ventilador. Porque ele não tem um plugzinho. Concordam comigo? Beleza? Agora, DVD, TV por assinatura, televisão, tudo aqui. Micro-ondas, tem um relógiozinho no micro-ondas ou não tem? Tem, sim. Tirou da tomada, não se preocupe não, que ele tem uma bateriazinha interna dele que continua o relógio funcionando. Tá certo? Ok? Beleza. Vamos para frente. Agora, pessoal, nós simplesmente falamos até agora só de resistência. Resistor. Aí para finalizar, vocês estão vendo que eu adoro repetindo, já, pessoal? Já anotaram? Beleza. Qual é o objetivo da resistência? Esfriar. Qual é o objetivo da resistência? Aquecer. Aquecer. Fui claro? Agora vamos falar de outro material elétrico. Gerador. Deixa eu fazer uma pergunta. Resistência não recebe energia elétrica e transforma em calor? Para receber energia elétrica, essa energia elétrica tem que vir de alguma coisa, que é um gerador. Gerador. Gerador gera energia elétrica. Todos nós sabemos que energia não se cria, energia se transforma. Energia não se cria, energia se transforma. Aí eu pergunto para você, então como é que eu transformo energia elétrica? Eu tenho que ter uma outra energia para transformar energia elétrica. Geralmente a gente faz o seguinte: sempre que você gira um ímã, chamado de bobina, você gera, pessoal, energia elétrica. Então, professor, se eu pegar um ímã e começar a girar esse ímã, eu gero corrente elétrica? Gera corrente elétrica, sim. Mas para girar um ímã é necessário que tenha alguma coisa, concorda? Então vamos olhar para cá. Olha aí para nosso telão. Dispositivo que transforma uma certa energia em energia elétrica. Tudo aquilo que recebe energia, não sei qual, mas transforma em energia elétrica é chamado de gerador. Então bora lá. Isso aí é um gerador, não é? É, sim. Dentro de uma pilha tem energia química. A energia química é transformada em energia o quê, pessoal? Elétrica. Isso aí é um gerador ou não? A bateria de um carro. É. Dentro dela tem o quê? Energia química. É transformada em energia o quê? Elétrica. O que é isso, professor? Uma hidrelétrica. Bora explicar bem rapidinho a hidrelétrica. A hidrelétrica, pessoal, tem ou não tem uma barragem? Aí essa barragem, o nome já diz, barra a água. Aí lá embaixo tem umas comportas. Na hora que abre essa comporta, a água passa ou não passa? Aí gira aquela turbina, gerando energia elétrica. Fui claro ou não? Aí a energia potencial da água gera velocidade, gera energia elétrica. Entenderam ou não? Vamos repetir? A pilha, qual é a energia inicial? Qual é? Química. Aí gera energia elétrica. Bateria, energia química gerando energia elétrica. Hidrelétrica, energia potencial gerando energia elétrica. Vamos para frente. Vocês conhecem essa usinazinha aí ou não? Usina eólica. É a energia de quem, pessoal? É a energia dos ventos gerando energia elétrica. Elétrica. Vocês conhecem isso daí, pessoal? É o pneu de uma bicicleta ligado a uma bobina. Quando você pedala, você gira esse ímã. Aí você acende o farol da bicicleta. Você gera energia para colocar no velocímetro. Entenderam ou não?
pode gerar energia para uma buzina elétrica. Foi claro? Então uma pessoa deve estar assim, se eu arranjar alguma coisa para girar uma turbina, eu gero energia elétrica? Gero. Então eu vou mandar uma pessoa ficar girando. Pois é, gera energia elétrica. Aí a energia cinética da pessoa sendo transformada em energia elétrica. Fui claro, pessoal? Fui claro? Vamos repetir? O que é um resistor? Recebe que energia? E transforma em quê? Calor. O que é um gerador? Recebe o quê? Energia, qualquer uma, e transforma em quem? Ah, agora eu estou entendendo. O resistor tem que estar ligado a quem, pessoal? A um gerador. Porque é o gerador que manda a energia elétrica para o resistor. O resistor recebe energia elétrica e transforma em quem? Em calor. Vocês estão me entendendo? Beleza? Vamos para frente. Símbolo do gerador. Olha aí. Se vier desenhado, pessoal, uma bateria você já sabe que é um gerador, mas geralmente vem assim. Olha para cá. O que é esse desenhozinho aí, traçadozinho aí? É uma resistência. Aí, pessoal, vocês estão vendo um negativo e um positivo? Isso é chamado de força eletromotriz. E olha o que o Haroldinho vai falar agora. Todo gerador, a corrente elétrica tem que entrar pelo polo negativo. Quem é o polo negativo, pessoal? É o pequeno ou o grande? Quem é o polo negativo? É o pequeno ou o grande? Então, se a corrente entra pelo pequeno, entra pelo gerador. Vocês estão me entendendo ou não? Vocês estão vendo a corrente elétrica entrando pelo negativo? O negativo é o pequenininho. Fui claro? Sempre que você tiver esse desenho, isso aí pode ser um gerador. E a corrente elétrica sempre tem que entrar pelo polo negativo desse gerador. Ok? Professor, como é a equação do gerador? Olha aí. Aí é só mostrando para vocês. Vocês estão vendo uma pilha ligada a uma lâmpada? Vamos lá. Olha para mim agora. Vocês estão vendo uma pilha ligada a uma lâmpada? Vocês estão vendo uma pilha ligada a uma lâmpada? Vocês estão vendo que essa pilha está gerando energia elétrica para a lâmpada e a lâmpada está aquecendo, gerando energia luminosa. Ok, vamos para frente. Equação do gerador. Eu quero que vocês escrevam isso aí, eu acho que tem aí também. U igual a E menos R vezes I. U é igual a E menos R vezes I. O U é a diferença de potencial. U é a força eletromotriz. R é a resistência e o I é a corrente. Professor, não precisa copiar nem o U, nem o R, nem o I. Não. A única coisa que eu quero que você puxe a setinha é no E. O E é a força eletromotriz. É aquilo que vem escrito 1,5 volts nas pilhas. Certo? Ok? A equação do gerador é essa daí. A DDP é igual a força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente. Escreva isso aí.